Olá, eu sou o Felipe Prestes do Ministério Lentes Espirituais e nós estamos começando hoje um quadro chamado Descomplicando o Grego, Palavra por Palavra. Queremos com esse quadro mostrar para você algumas palavras que aparecem várias vezes no Novo Testamento, que tem uma frequência alta, e mostrar para você a relevância do entendimento dessa palavra para o entendimento do Novo Testamento. Se você não sabe grego, não se preocupe, nós queremos descomplicar, então será possível também você acompanhar sem problema nenhum. Queremos justamente mostrar para você que é possível a gente aprender o grego, palavra por palavra, versículo por versículo, enfim, é possível nós descomplicarmos o grego bíblico. Então, sem mais delongas, queremos então começar aqui com a nossa palavra. A palavra de hoje é a palavra akuo, certo? Lembre-se da forma como ela é assim pronunciada, akuo, akuo. Quando você lembra dessa palavra, ouve essa palavra akuo, você lembra de alguma coisa aí na sua cabeça, aí no seu imaginário, enfim. Você lembra de algo chamado acústica. Acústica. Quando você ouve akuo, que é a palavra do grego, você lembra de acústica. E a palavra acústica vem justamente dessa palavra aí, da palavra akuo. Então vamos para a forma como essa palavra é escrita. Na verdade, antes disso, você já deve ter percebido que a palavra akuo se deu origem à palavra acústica do português. Provavelmente ela tem alguma coisa a ver com som, e é exatamente isso. Akuo significa eu ouço, certo? Lembre-se disso. Akuo significa eu ouço. E por que eu não escrevi ainda a palavra, né? Justamente porque a gente aprende primeiro ouvindo e depois a gente aprende a escrever, assim como a gente faz quando criança, né? Primeiro você aprende a ouvir, depois você aprende a falar e depois você aprende a escrever. Então, akuo, você deve lembrar essa palavra que é de onde vem a nossa palavra acústica, que tem alguma coisa a ver com som e na verdade significa eu ouço. Então vamos lá, a palavra akuo tem um alfa, ela é assim escrita. O alfa é aquela letra que parece um peixe aí, como a gente faz quando a gente quer desenhar um peixe, né? Se você não sabe desenhar um peixe muito bem, você faz um alfa. Talvez você escreveu vários alfas aí na vida e nunca soube que se tratava aí de um alfa, né? Então, um kappa. O kappa é uma letra que parece muito com o nosso K em português também. Um ômicron, que também é escrito como o nosso O. Um Y, que é escrito como o nosso U em português. E um ômega, que é uma letra que você conhece aí, é o nosso W do português, é o ômega do grego. Akuo também tem uma aspiração branda, como nós chamamos. A aspiração branda só indica que você pronuncia a palavra da forma como ela está escrita aí, akuo. Existe uma outra aspiração chamada áspera, mas podemos falar dela em um outro momento. Uma outra observação é o acento aqui em akuo, certo? E assim nós temos akuo. Você deve me perguntar por que não akuo? Lembre-se do ômega, desculpe, não falei. O ômega, ele tem um som de O, certo? Não quero entrar aqui em mais detalhes sobre cada pronúncia de cada palavra, de cada letra, mas você lembra que ômega, você lembra de ômega, como assim o nome da letra, então você pronuncia ômega como ela inicia, certo? Ômega. Então você tem aqui akuo, lembre-se, akuo. Muito bem. Como nós vamos pronunciar akuo da forma mais simples aí que a gente pode pensar, akuo, uma aproximação fonética seria um akuo. Você deve pensar, por que nós temos aqui akuo? Porque nós temos aqui esse ditongo, como nós chamamos em grego, nós temos em português, temos ditongos em grego também. E o ômicron com o Y tem som de U, certo? Então nós juntamos esses dois aí com o som de U, então akuo. E assim seria a transcrição mais ou menos aí do que seria akuo. Lembre-se que a frequência
em que a palavra akuo aparece é 428 vezes no Novo Testamento. É muita coisa. Então, 428 vezes a palavra akuo, na verdade, é um verbo, então ele vai estar ali conjugado de formas diferentes, mas a ideia é a mesma, akuo, que significa eu ouço. Falando em significado, vamos ver os significados que a palavra akuo pode tomar. Então, a palavra akuo tem vários significados, segundo o léxico Super Ultra Mega Master Blaster, aí o léxico de Bauer. É uma referência no estudo do Novo Testamento, o léxico de Bauer. Os significados que nós temos da palavra akuo é ter ou exercitar a faculdade de ouvir, é a coisa mais simples, né? É fácil perceber isso, é o significado mais comum. Ouvir no sentido legal e jurídico, então uma vez Paulo está diante de um tribunal lá em Atos e aquele que está perguntando, que está conversando com ele, a autoridade diz, eu quero ouvir, então eu quero ouvir a Paulo. Então quando ele diz lá ouvir, ele não quer simplesmente dizer que ele quer ouvir uma conversa de Paulo, ele quer ouvir o testemunho de Paulo, o depoimento de Paulo. E assim, akuo é usado nesse sentido. Receber notícias ou informações sobre algo, aprender sobre algo, isso também o apóstolo Paulo fala várias vezes, quando ele fala, eu ouvi da sua fé, eu ouvi da sua piedade, coisas nesse sentido, então o apóstolo Paulo está usando a palavra akuo. Também dar cuidadosa atenção, também é com a ideia de ouvir, atender alguém nesse sentido, dar atenção, nós também usamos a palavra akuo. Prestar atenção também, algo mais ou menos semelhante, também é usado, e ouvir e entender uma mensagem também é uma forma de usar a palavra akuo. Lembrando aí rapidamente que não significa que em cada vez que a palavra akuo aparece, signifique que ela tem todos esses significados. Não. Cada vez que ela aparece, ela tem um desses significados. Porque muitas vezes eu já vi gente pregando, ensinando, e eles usam uma palavra em grego e começam a citar todos os significados possíveis daquela palavra dentro de um texto só, mas não é assim. Quando você utiliza uma palavra em português também, você não usa todos os significados possíveis dela, você quer escolher um e assim falar. Assim também é no grego, certo? Então, akuo tem esses 6 significados, um deles o autor bíblico vai utilizar para expressar aquilo que ele quer dizer. Então, prosseguindo aqui, vamos para uma aplicação em um texto de 3 João, capítulo 1, versículo 4. Nós temos Meidzoteran tuton uk echo haran, hina akuo ta ema tekna ente aletheia peripatunta. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Eu quero chamar a sua atenção, poderíamos falar sobre todo esse texto, mas eu quero falar aqui de akuo, que é justamente a palavra que nós estamos aprendendo. Akuo aqui tem justamente o sentido de ouvir. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir. Mas se você prestar atenção comigo, a palavra ouvir aí não é simplesmente no sentido de receber uma emissão sonora. A palavra ouvir aí tem o sentido de saber. E este é o ponto. Saber. Não tenho maior alegria do que esta, a de saber, ou seja, de ouvir, akuo, que meus filhos andam na verdade. Então, uma aplicação aqui para nós é pensar o que é a sua maior alegria. No caso, como João está escrevendo aqui, a maior alegria dele é saber que as pessoas para quem ele pregou o evangelho, no caso, os seus filhos, e assim ele chama de uma forma muito carinhosa, né, os seus filhos na fé. Então ele diz, a minha maior alegria é saber, é ouvir, é ter uma clareza de que os meus filhos, aqueles para quem eu preguei o evangelho, andam na verdade. Essa é a maior alegria de João. E qual é a nossa maior alegria? O que é que enche o seu coração?
Você pode pensar que a sua maior alegria pode ser várias coisas. E às vezes a gente se pega pensando que a forma que nós poderíamos resolver todos os nossos problemas, a nossa maior alegria, seria tantas coisas: dinheiro, um bom emprego, uma família feliz e tal e tudo. Mas olha, a maior alegria, não tem nada de errado em ser alegre por outras razões, mas a maior alegria de João é saber que os seus filhos, aqueles para quem ele pregou o evangelho, andam na verdade. Será que a nossa maior alegria também é saber que aqueles que ouvem o nosso ensino andam na verdade? Você que é mãe, que ensina os seus filhos na palavra de Deus, você pai também que ensina os seus filhos, a sua esposa na palavra de Deus, será que a sua maior alegria é saber que eles estão na verdade? Você que tem pregado a palavra de Deus para outras pessoas, será que a sua maior alegria é saber que esses que ouvem a mensagem que você tem pregado que essas pessoas andam na verdade? Bom, a maior alegria de João é saber que os seus filhinhos, da téquina, né, uma palavra bem interessante que a gente pode falar em outro momento, vivem na verdade. Enfim, esse era o ponto que eu queria lembrar para você. Então você pode se conectar com a gente na nossa página do Facebook, facebook.com/lentes espirituais. Também pode assinar e acessar o nosso canal lá no YouTube. Também quero lembrar o apoio da escola Charles Spurgeon, a escola onde eu tenho ensinado e que tem certificado inclusive o nosso curso, o curso Grego Descomplicado. Para mais informações, você pode acessar lentesespirituais.com/grego descomplicado e ali você vai poder acessar mais vídeos como esses, saber inclusive mais sobre o nosso curso Grego Descomplicado. Então que Deus te abençoe e até a próxima.